Salve, salve pessoal! Vamos para mais um React com o professor Xandão. E o React de hoje vai ser sobre um tema que eu gosto muito, filosofia. Vamos reagir a um vídeo do Clóvis. Sim, grande professor Clóvis. Então, sem mais enrolação, senta o dedo no like e vamos lá. Você está convencido de que depois que você morrer... O nome do vídeo é O Niilismo de Nietzsche. E Nietzsche é um dos filósofos que eu mais li. É um filósofo controverso, é um filósofo que é possível fazer diversas leituras sobre ele, tá? Então tem várias camadas de entendimento de Nietzsche. E bem, vamos lá. Você viverá uma vida eterna. Portanto, quer dizer, você morre, mas depois você vai para uma vida que não acaba mais. Bom, mas não é só isso. Você também está convencido de que esta vida eterna, ela só é alcançada dependendo do que você fizer nesta outra vida finita aqui. E eu não estou dizendo nada de muito extraordinário, porque a maioria das pessoas está neste caso. A maioria das pessoas, ele quis dizer nós, ocidentais, porque somos cristãos, né? Por mais que você seja ateu, por mais que você tenha outra fé, outra religião, nós crescemos sobre os valores judaico-cristãos. Nós crescemos a partir de concepções bíblicas, por mais que a gente não saiba, tá? E essa fé na transcendência é um dos motivos, é um dos pontos mais importantes da revolução que o cristianismo vai fazer em relação aos gregos. Porque você já parou para pensar, você já se perguntou por que nós não somos mais gregos? Por que a gente não cultua mais os deuses gregos, os deuses romanos, que eram os mesmos, né? Só trocou o nome. Mas, enfim, por que a gente não acredita mais em Zeus? Por que a gente acha as histórias da mitologia grega uma piada e nada mais do que entretenimento? E, em contrapartida, por que a gente aceita a mitologia cristã do homem saindo, a mulher saindo da costela de Adão e blá blá blá, e Arca de Noé? Então, assim, alguns pontos foram importantes. Inclusive, essa revolução que eles fazem. Essa transcendência que é muito criticada por Nietzsche em um livro chamado Genealogia da Moral, que eu tenho aqui. O último capítulo do Genealogia da Moral, que é Contra Ideais Ascéticos. Que são esses ideais transcendentes, que negam a vida terrena em prol de uma vida posterior, em prol de uma vida perfeita lá no mundo dos céus, ou seja, lá onde for. E bem, nós nos situamos nesse lugar, porque o pensamento cristão nos afirma que a vida eterna ao lado de Deus, ela depende daquilo que nós fazemos aqui em terra e, sobretudo, da graça divina. E aqui é importante mencionar que o conceito de graça, o conceito de salvação, ele é muito discutido e tem diversas vertentes teológicas. E cada uma vai dizer uma coisa, tá? Então, não existe um consenso dentro do próprio cristianismo. Dependendo da igreja que tu for, dependendo do padre com quem você for falar. E aí, se você pega outras ramificações do cristianismo, como os evangélicos, os protestantes, cara, é uma coisa diferente da outra. A gente poderia fazer um vídeo de cada uma dessas doutrinas, de cada uma dessas teologias, para tentar decifrar o conceito de graça e o que nos leva à salvação, e, enfim. Ponto que é um ponto meio que pacificado para os cristãos, que existe uma transcendência, certo? E existe também uma certa dicotomia entre aquilo que a gente vive no mundo terreno e aquilo que a gente vai viver no mundo transcendental. Às vezes, nós vamos sofrer aqui no mundo terreno, mas a glória virá no mundo lá dos céus, o mundo transcendente. E aí, eu acho que o texto que inaugura essa concepção é justamente o Sermão da Montanha, que está lá em Mateus, né, na Bíblia. Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles será o reino dos céus. Bem-aventurados os que passam fome, bem-aventurados os que sofrem, pois deles será o reino dos céus. Esse é um dos textos mais importantes do Ocidente, porque esse texto vai subverter todos os valores gregos. Dentro da ética grega, não é o coitadinho que tem a glória eterna, porque essa de glória eterna ela não existe. O que existe é a pessoa com um ímpeto, a pessoa que possui virtude, aquilo que os gregos chamavam de areté. Ou seja, virtude é aquilo que você faz de melhor.
uma propriedade que só você consegue fazer do jeito que você faz. Por exemplo, o olho possui virtude. A virtude do olho é enxergar. O meu nariz não enxerga nada. E mesmo se enxergasse, não enxergaria tão bem quanto o meu olho. Então a gente pode falar que a virtude do meu olho é enxergar. E a virtude do meu nariz é sentir cheiros, e assim por diante. Portanto, para os gregos, tudo no mundo possui virtude, possui uma função definida, por aquilo que eles chamam de teleologia, por uma finalidade, um fim. Portanto, no mundo grego, o homem foda é aquele homem que exerce com muita maestria, com excelência, a sua virtude. Não importa o que ela seja, tá? Porque tem pessoas que nasceram para ser guerreiros. E o que o guerreiro faz? O melhor guerreiro de todos é aquele guerreiro que mata os seus adversários. E esse, portanto, vai ter um status, esse, portanto, vai ser um herói, que eles vão, inclusive, definir. Os cristãos, eles vão subverter essa lógica. Os cristãos não vão olhar para esse cara que domina, para esse cara que mata, para esse cara que é voraz. Não, não, não. Agora, a glória, ela vai depender de outras circunstâncias. E aí você pode ser o coitadinho, mas o coitadinho que está do lado de Deus, que tem fé, que pode ser salvo pela graça divina. Então, o cristianismo, ele muda todo o jogo de valores, e esse é um dos pontos que faz o cristianismo vencer os gregos. Porque tem muito mais coitadinho no mundo do que gente foda. Tem muita gente que queria ser foda, mas não consegue. E aí, por não conseguir, se refugia nesse discurso, que é o que Nietzsche vai chamar, inclusive, de ressentimento e moral dos fracos e assim por diante. Então, todos nós estamos situados nesse ponto. Tá? A gente quer achar desculpas para justificar aquela vida pós-morte. Ah, eu sou uma pessoa muito boa, eu tenho dinheiro, eu ajudo os outros, então eu vou pro céu por causa disso. Ah, eu sou um fudido, mas lembra do Sermão da Montanha? Que o mundo dos céus é justamente o meu lugar porque eu sofro, porque eu passo fome e porque eu sou humilhado e etc. Vamos lembrar também de Caim e Abel. Um irmão matou o outro. Um teve a glória no mundo da terra e o outro teve a glória no mundo dos céus. E desse jeito a gente vai criando fantasias e ilusões para justificar aquilo que todo mundo quer: repousar eternamente ao lado de Deus. Vamos continuar. Vamos imaginar também, veja você me acompanha, né? Que haja uma quase certeza de que as pessoas que aqui, nesta vida da Terra, as pessoas que aqui sofrem, as pessoas que aqui são humilhadas, as pessoas que aqui são fracas, as pessoas que aqui são derrotadas, são aquelas que terão acesso preferencial na vida eterna. E eu não estou falando nada de muito extravagante, porque a maioria das pessoas se encontra nesse caso. Sermão da Montanha. Então, vamos então compor um quadro. Então, ora, eu vou mais longe. Vamos imaginar que você esteja convencido de que, se você for um fodão aqui na Terra, um dominante, um poderoso, um forte, existe uma boa chance de você viver uma vida eterna num desconforto desgraçado. Para uns tem fogo, para outros tem escuridão, para outros tem... Mas não é agradável, não é... A concepção de inferno, né? Que não é uma concepção que está bem clara na Bíblia. Na verdade, ela não está na Bíblia. Você tem pinceladas do que seria o inferno em alguns textos, como Isaías, do Antigo Testamento. O Novo Testamento não fala de inferno, tá? O Apocalipse... Bem, a gente poderia fazer um vídeo só sobre o texto de Apocalipse, mas o Apocalipse também não fala de inferno. A concepção de inferno, ela vai sendo criada aos poucos no decorrer da tradição cristã, e a ideia de inferno, até a ideia de diabo, não existe mitologia do diabo na Bíblia, exceto na Bíblia da Etiópia, porque lá eles incluem o Evangelho de Enoque. O Evangelho de Enoque sim traz uma concepção sobre quem é o diabo, enfim, a mitologia, a criação do diabo. Então, assim, a Bíblia, ela não traz nada dessas coisas. Essas coisas vão sendo criadas com o passar do tempo, inclusive
com influência da própria cultura grega, tá? Porque eles vão associar certos deuses que na cultura grega são deuses representantes das forças do caos. Eles pegam um conceito de Tártaro, de Hades, e começam a, sabe, pincelar enquanto algo ruim, que para os gregos não é inferno, é apenas o lugar onde os mortos vão, onde os espíritos vão. Enfim, é por aí o negócio, tá? E, portanto, cria-se inclusive a mitologia do inferno, porque não basta eu ter a glória eterna ao lado de Deus Pai. Você precisa sofrer para sempre no fogo do inferno. E esse é o ponto. Esse é o ponto talvez brilhante de Nietzsche. Porque o niilismo de Nietzsche, niilismo para Nietzsche significa a negação da vida. E negar a vida, essa vida que nós temos, essa vida material, essa vida terrestre, tá? Então, as pessoas vivem as vidas sofrendo, porque é condição material de todo mundo, né? Tem poucos reis, tem poucos dominadores para muitos dominados. Então tá todo mundo lascado, fudido, ressentido, remoendo, querendo algo para consolar, querendo algo para acalentar o coração. Então a gente pensa que vamos ser salvos graças à misericórdia divina, porque a gente sofre, enfim. Mas isso não é suficiente. Alguém tem que sofrer. Aquele cara, aquele pau no cu, aquele filho da puta, vai pro inferno e vai queimar lá para sempre. E isso começa a trazer um certo prazer para aqueles que pensam isso. E aí a pessoa nega essa vida, nega a vida e começa a se ressentir contra aquele dominador que exerce a vontade de potência, que exerce a vontade, que domina, que é foda, que faz o que quer, que cria a sua própria moral, que o Nietzsche vai chamar de Übermensch, certo? Que inclusive por muito tempo foi chamado de super-homem, mas é um conceito errado, as pessoas não usam mais super-homem, eu prefiro usar o original no alemão. Então, assim, esse além do homem, esse Übermensch, é justamente a pessoa que não age perante as convicções postas na sociedade. E uma das convicções postas na sociedade é justamente essa, de que o coitadinho é que vai se safar, que o coitadinho é que vai ter a glória eterna ao lado de Deus Pai. Enquanto que o cara que é foda, aquele cara que faz o que quer, que transa pra caralho, que domina e que é fodão, esse cara vai queimar para sempre no fogo do inferno. Isso gera para o indivíduo uma ideia de negação da vida. Porque eu não vou mais me entregar aos prazeres, eu não vou mais celebrar o aspecto dionisíaco, o caos, o corpo, a embriaguez, o caos, nada disso. É tudo ordem, razão, é tudo elevação, transcendência, e você esquece essa vida terrena. Esse, por Nietzsche, é um dos maiores pecados que o ser humano pode cometer, certo? E aí é o ponto. As pessoas, portanto, elas se tornam nihilistas por conta disso. Nietzsche vai falar que Platão era um nihilista. Nietzsche vai falar que Sócrates era um nihilista. Porque enquanto os sofistas, por exemplo, estavam dominando, ganhando dinheiro, influenciando a política, o Sócrates estava lá. Coitadinho, feio. Entendeu? Inclusive tem um outro texto do Nietzsche, aqui, ó. O Crepúsculo dos Ídolos, que um dos capítulos é justamente o problema Sócrates. E ele chega a falar que Sócrates é feio, ele faz até uso de alguns recursos da antropologia criminal, da frenologia, ou seja, de que você consegue falar coisas do comportamento a partir de aspectos físicos do ser humano. E sim, uma das leituras que a gente faz de Nietzsche é uma leitura extremamente preconceituosa, porque ele cresceu num ambiente preconceituoso. Né? Nietzsche foi educado ali no século XVIII, XIX, no século XIX e XX, justamente num seio todo extremamente europeizado, eurocêntrico e racista. Eram correntes que eram científicas na época. E o Nietzsche acabou aprendendo com tudo isso. E ele reproduziu em alguma medida, sabe? Então é uma leitura bem escancarada do Nietzsche, que a gente pode fazer, mas claro que também não chega ao ponto do Nietzsche ser um nazista que vai influenciar o pensamento nazista lá na frente. As pessoas até algumas fazem esse tipo de leitura, mas é uma leitura muito errada e muito por conta de um livro que foi lançado póstumamente pela irmã do Nietzsche, que era assim casada com um antissemita, que adulterou as ideias de Nietzsche e lançou um livro chamado Vontade de Potência. Mas enfim, cortando esse assunto e voltando um pouco. O pensamento de Nietzsche vai condenar, portanto, as pessoas que negam a vida e aceitam essa transcendência, tá bem?
E aí é o ponto que a gente se encontra, né? E por isso que o Nietzsche faz uma crítica tão contundente ao cristianismo. Não é que o Nietzsche era contrário ao cristianismo, e somente ao cristianismo, e que ele era um ateu convicto. Não. É que Nietzsche ele faz uma crítica generalizada na sociedade. Ele vai criticar, inclusive, jovens alemães, lá naquele texto do Crepúsculo dos Ídolos, que diz que eles só bebem e que não se fazem mais intelectuais como a Alemanha já produziu um dia. Aquele sentimento de nostalgia que a gente está sempre revendo, né? A gente não gosta dos desenhos atuais porque antigamente era melhor, porque os filmes antigamente eram melhores, os jogadores de futebol antigamente eram melhores. É sempre assim. Mas, voltando pro vídeo. Não é agradável, né? Então veja, nós estamos compondo um quadro. Então, que consequências isso vai ter sobre a vida? Ora, a consequência imediata é o seguinte: sofrer, ser inferior, ser derrotado, ser insignificante, ser desprezível, ser uma ameba, não é tão ruim assim. Não é tão ruim assim. Está me acompanhando? Quer dizer, existe uma consequência óbvia. Então, a crença numa outra vida ou num outro mundo é uma crença que traz uma espécie de compensação aos fracos. Certo? Eu não preciso te dizer que a famosa oração de Cristo, né, que você encontra no Sermão da Montanha, ela não dá margem a dúvidas, né? Quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Não há dúvida, não há dúvida. Né? Quer dizer, então, e veja você o que é legal. Não só o mundo transcendente corrige a situação desfavorável que você vive aqui, como mais do que isso, porque não é uma simples compensação. Por exemplo, eu me fudi 30 anos aqui, então agora eu vou passar 30 anos no bem bom. Aquele esquema dos 7 anos ou 10 anos de vacas gordas e vacas magras enquanto... Não! É diferente. Aquele que se fudeu aqui, ele terá a eternidade na bonança. Não há risco de voltar atrás. Em compensação, aquele que foi fodão aqui terá a eternidade nas labaredas do inferno. Eu não sei se você percebeu, mas vale a pena apostar nessa vida desgraçada daqui. Por quê? Porque a compensação é uma compensação vantajosa. Vantajosa. E ainda mais quando a gente compara com os gregos, porque quando o cristianismo surge, o mundo grego era o mundo helenista que logo foi incorporado pelos romanos, então os romanos acabaram preservando aquelas filosofias que são helenísticas. Tá? É o estoicismo, é o epicurismo, é o ceticismo. E essas teorias, elas defendem respostas muito impessoais para o grande dilema da vida, que é a morte. Então, assim, o estoicismo mesmo. Pô, Marco Aurélio, super imperador, filósofo, que menciona os cristãos nas suas meditações. O que esse povo acreditava? O que é a morte para um estoico? Cara, assim, eu sou um pedaço do universo, porque eles acreditam numa espécie de panteísmo. Então, tudo é Deus e tudo está conectado. Então, tudo acontece por um motivo. E aí, quando eu estou vivo, eu faço parte dessa lógica. Quando eu estou morto, eu também continuo fazendo parte dessa lógica. A diferença é que eu vou voltar a ser um pedacinho do universo, diferente do que eu sou agora. Então a morte não é nada ruim para os estoicos. Porque, assim, você só vai voltar a ser um pedaço do universo que você já é agora e você continua sendo um pedaço de Deus, que você já é um pedaço de Deus. Sabe? É muito impessoal, entende? Tipo assim, pô, não tem nada de interessante nessa explicação. Tá? Os epicuristas, eles achavam que depois da morte, o que acontece? Não acontece nada, porque a morte é a separação dos átomos, e quando há a separação dos átomos, não temos mais sensações. E aquilo que é ruim é a sensação de dor e sofrimento, tá? E o que é bom é a sensação de prazer. Quando você não tem sensação nem dor e nem prazer,
então você não tem nada, é neutro. Então não é ruim, você não está sofrendo. O ruim é quando você sofre, para os epicuristas. Sabe? Então, tipo, explicações muito impessoais. O cristianismo vem revolucionar essa parada, porque o cristianismo vai defender que nós vamos preservar o nosso corpo, tá entendendo? E a nossa identidade para sempre. Então, você vai morrer e você vai encontrar a sua mulher amada do jeitinho que ela é, com todos aqueles defeitos, que é justamente aquilo que faz você se apaixonar por ela, com todas as virtudes. É exatamente dessa forma que você vai reencontrar ela. E você também, você vai passar pro lado do céu e viver ao lado de Deus do jeitinho que você é, dos teus gostos, das tuas manias. Então, olha só, cara, é uma explicação muito mais bacana, é uma explicação muito mais legal, porque todo mundo perde alguém querido e a gente deseja reencontrar essa pessoa. E agora existe a possibilidade de reencontrar com a fé cristã, sabe? Então, é uma explicação que, convenhamos, foi muito massa, foi uma explicação que trouxe muita esperança para aquelas pessoas humilhadas, que é a grande parte da maioria. Mano, o Império Romano, assim, era fome e pobreza e esplendor na mão de poucas pessoas. Portanto, o cristianismo fez muito sucesso. Muito, muito, muito sucesso. Então, foda-se essa vida aqui. Essa vida aqui dura 50 anos, essa vida aqui dura 60 anos. E eu tô sofrendo pra caralho e vai ser sempre assim e eu não quero que mude também. Não vou fazer nada para mudar. Porque o que importa é depois da minha morte. Que aí eu vou estar do lado de Deus. E aquele filho da puta vai estar se fudendo no colo do capeta. Então é assim que eles inverteram a lógica. Então eles colocaram toda a importância na vida transcendente. E nenhuma importância na vida terrena. Chega, ou seja, nós somos pobres, o meu filho morreu de erisipela, o outro não sei o que, a minha filha virou prostituta, ou não sei o que, não sei o que, lá. O que diz o cara na convicção? Diz, olha, sabe o que é? Nada de tristeza. Né? Porque você tem o portfólio ideal de quem vai se dar bem. Você tem o currículo de ingresso, passagem VIP para o Paradise, entendeu? Agora, chega o cara, carro Audi, fudido, 5 mil funcionários, cagando dinheiro, né, tal. Esse já não sei não, pois não fui eu que falei de buraco de agulha, rico passar em buraco de agulha, camelo e o caralho, não fui eu que falei, tá certo? Então eu não sei se você percebeu, mas a crença, o pensamento nihilista e a estrutura religiosa do pensamento, ele tem uma consequência prática para a vida muito simples. E qual é? É uma consequência de conformação. É uma consequência tranquilizadora no sofrimento. É uma consequência apaziguadora de uma solução, de uma situação de vida ruim. Então, no fundo, o que é que Nietzsche está querendo te dizer? Nietzsche está querendo te dizer que ao invés de você sair pro pau para reverter o quadro na única vida que existe, o que é que você faz? Você diz, aqui não vai rolar, mas não tem importância, porque na hora que passar para o outro lugar, aí é uma gangorra, então aí eu vou me dar bem. Então é claro que existe uma consequência para cá, por quê? E aí a pergunta que sempre está por trás de tudo o que é pensamento nietzschiano, a quem interessa isso? A quem interessa que o cara aceite que se fuder aqui, tudo bem, é até vantajoso. A quem interessa? A quem pode interessar? Essa é a pergunta. Tá me acompanhando, não? Estão me acompanhando? Então, eu tenho a impressão que... Interessa a quem é forte, a quem cria a moral e não age perante a moral, porque essa moral foi criada para a sociedade, que é o caso desses grandes ideólogos da transcendência, dos ideais ascéticos, essas pessoas que criaram essas ideologias, que criam as leis, porque eles criam as leis, mas eles não seguem as leis. E aí é que vem o conceito de Ubersmensch, sabe? E é muito curioso, inclusive, porque eu falei, né, que antes eu falei que a gente pode fazer muitas leituras de Nietzsche. E tem um livro dele chamado Além do Bem e do Mal, onde o Nietzsche ele fala da escravidão, mas ele não fala mal da escravidão, sabe? O Nietzsche, ele fala, inclusive, colocando meios para fazer mais escravidão, para a escravidão ser mais efetiva, para a escravidão ser mais severa, entende?
Ou seja, o Nietzsche ele tem um pensamento que ele resgata dos próprios gregos, entendeu? E isso é fundamental. Porque os gregos, tu pega ali Ética Nicômaco, do Aristóteles, eu tenho aqui, ó. Ah, não é esse, mas eu tenho em algum lugar. É um dos manuais mais incríveis de ética, mais falados, mais mencionados. O Clovis mesmo vive falando da Ética Nicômaco. Aristóteles não dá um pio sobre a escravidão. Por quê? Porque para os gregos, lembra que eu expliquei antes da areté, da virtude? Aquilo que você faz de melhor. Então vai ter um guerreiro que vai ser muito foda. Entendeu? Esse cara, por ser muito foda, ele é superior aos outros, que são betinhas, entende? Portanto, para os gregos, a ideia de que todos nós, seres humanos, valemos um, que todos nós somos iguais, porque somos irmãos, porque somos todos filhos de Deus, essa noção não faz o menor sentido. Para os gregos, não tem essa de todo mundo valer um, não. Para os gregos, tem gente que vale 2, 3, 5, 10. Tem gente que não vale nada. Zero. E esse que não vale nada, esse que vale zero, merece ser escravizado. O pensamento dos caras é assim. Pesquisa lá Platão, Sócrates, nossa, super sábios do passado. Nenhum deles falou contra a escravidão. Nenhum deles. Entende? Então o Nietzsche ele resgata esses valores porque o Nietzsche, na sua juventude, ele estudou filologia. Filologia é o estudo de línguas clássicas, línguas antigas, e o Nietzsche caiu para o grego antigo. Então ele estudou os pré-socráticos e os gregos. Tanto que o Nietzsche tem muito pontos em comum com Heráclito. Heráclito talvez seja o pré-socrático que mais se aproxime de Nietzsche, que mais embasou o pensamento do Nietzsche. Então ele resgata todos esses valores, e aí, novamente, a crítica à ética cristã, de que todo mundo vale um, porque todos nós somos irmãos, pois somos filhos de Deus. A gente joga isso no lixo. A gente vai falar, não tem essa porra nenhuma. Tem gente que é foda, que domina, que exerce a sua vontade, que exerce a sua moral, que cria a sua própria moral, inclusive cria as leis e cria a moral para os outros, entendeu? Esse é o cara foda, esse é o Ubersmente, certo? Esse é um cara que goza da vida, que não é um niilista, que está vivendo de fato tudo o que nós temos, que é essa vida material aqui agora. Agora, aquele que é fraco, aquele que não tem essa capacidade, aquele que é o ressentido, que fica apontando o dedo, falando assim, fofocando baixo, que critica, mas na verdade gostaria de estar fazendo mesmo, critica porque tem inveja, porque não pode fazer o mesmo. Esse é o fraco, esse é o coitado. E na mentalidade do Nietzsche, esse cara, por ser fraco, por ser um coitado, esse cara tem que se fuder mesmo. Esse cara, se for escravizado, pouco importa. Tá? Eu sei que é um pouco pesado, talvez algum Nietzscheano aí possa vir chiar nos comentários, mas é uma leitura muito plausível da obra de Nietzsche. O Nietzsche, ele, de fato, assim, ele era poucas ideias para quem é mole, para quem é fraco. O que é um ponto interessante que o próprio Nietzsche não era esse Ubersmente. E ele também nunca reivindicou ser Ubersmente. O Nietzsche era um cara ressentido igual, problema com mulheres, um cara tímido, um cara veio com problemas de saúde também, que foram se agravando, e ele ficou louco no fim da vida, etc. Mas o conceito de Ubersmente, que é um dos conceitos mais importantes, é justamente esse. É o cara que age para além dos conceitos criados, das normas estabelecidas, e na verdade ele cria a sua própria moral e cria inclusive a moral dos outros, que seria as leis, por exemplo, e ele não precisa nem seguir essa porra, não. Ele fala o que os outros devem fazer, os outros seguem a manada e ele mesmo, ele não precisa seguir aquilo ali, não. Ele é superior a isso, ele faz aquilo que ele quiser, sabe? Então é um conceito muito bacana de se estudar e de se questionar, né? Porque a gente fala mal dos outros, mas às vezes a gente fala mal porque a gente tem inveja. Não porque o outro tá errado. Não porque o que o outro faz é algo errado. Mas porque a gente queria ser a gente lá, entendeu? E queria ser a gente desviando bilhões de reais de corrupção e festa em mulher do job. Às vezes queria ser a gente lá no lugar desses caras aí. Festa nas Malvinas e casa e mansão e ilha. Já fez esse trabalho de autoconhecimento? No fundo, no fundo, no fundo. Será que você não tem um pouco de inveja disso daí? Será que você não tem um pouco de ressentimento? Será que não é você que queria estar no lugar desse cara? Então, se você já pensou sobre isso, quer dizer que você
começou já a praticar um pouco da filosofia nietzschiana. Agora ficou mais claro por que a questão do niilismo é uma questão que interessa tanto. Porque existe por detrás dessa questão uma série de consequências práticas para a vida que são importantes. Então, é claro, quando você pergunta para Nietzsche, bom, mas então se isso é uma bosta, o que seria o bom? Bom, o bom é um pouco o que a gente vai ver hoje. O bom, Nietzsche não, né? Ele chega a criar a ideia do super-homem, né? O além do homem, o Übermensch. E quem é esse? Bom, o super-homem é uma porrada de coisa. Primeiro, claro, ele não é o super-homem de Hollywood. Ele não é super-homem porque ele voa ou ele tem... Igual eu falei, inclusive as pessoas cuidaram para mudar a terminologia, porque associar o super-homem lá da DC com o Ubersmensch tá totalmente errado. Inclusive, uma vez eu li um artigo que outros super-heróis têm mais a ver com o Ubersmensch do Nietzsche do que o próprio super-homem da DC. Mas enfim. Muitos poderes, etc e tal. Mas, sobretudo, ele é super-homem por uma razão muito simples. Ele vive sem muletas metafísicas. Né? O super-homem, portanto, vive a vida na vida. Então ele vive a vida sem Eldorado, sem utopia, sem sociedade de classe, sem igualdade, sem coisas, sem nenhum artifício. É a vida como ela é. Então, no final das contas, Nietzsche vai propor, claro, uma solução existencial, e ele vai propor uma solução existencial que é antinihilista. E uma solução existencial antinihilista ele vai chamar com todas as letras de eterno retorno. Enfim, pessoal, é muito massa ver o Clóvis falando e espero que você tenha gostado. Se você ficou até aqui, deixa o dedo no like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. O canal é novo, a gente precisa desse apoio. Eu quero agradecer quem já está apoiando, quem já está contribuindo com o Pix aqui em cima. Você pode comprar os meus cursos no QR Code aqui embaixo. E, no mais, até a próxima.